boa noite, nós estamos começando mais um programa Segundas de Primeira e hoje nós vamos tratar de um tema que em alguns momentos trouxe certo desconforto para a comunidade evangélica, se podemos dizer assim, mas a relação entre igreja e política. É possível essa relação ser uma relação saudável? Nós acompanhamos aí alguns casos de alguns escândalos envolvendo política, envolvendo algumas instituições religiosas, e isso trouxe um certo desconforto. E hoje nós vamos tratar desse assunto. E quem vai falar conosco sobre esse assunto é o meu amigo Paulo Saraiva. Ele é pastor da Comunidade Batista Zona Sul, ele é professor, ele é engajado com causas sociais e é um dos poucos que ainda nós podemos chamar de pastor e podemos chamar de servo. Infelizmente, nem todos nós podemos mais denominar dessa forma. É um prazer ter você aqui, meu amigo, todo meu, e a quem eu respeito muito. Então já vamos começar. Qual o papel da igreja na sociedade? Bem, a igreja é o sal da terra, é o sal da sociedade. Igreja é aquela comunidade que para alguns é a última resposta, é a última tentativa de integrar pessoas que jamais se integrariam em qualquer lugar, né? A igreja é essa face de Deus na sociedade. A igreja é essa comunidade que ensina as pessoas através da vivência como é que se vive em comunidade. Se você quiser saber como é que é viver junto, você vê a igreja. A igreja é essa revelação de Jesus, é uma parte da revelação de Jesus para a sociedade. Então a igreja tem essa função, tem esse papel, precisa, é tão necessária que quando ela está ausente a gente sente falta dela. Quando a igreja está ausente a gente sente falta dela. As pessoas não sabem, mas elas estão sentindo falta de igreja. Quando ela não cumpre esse papel, a gente reclama. A gente reclama. Por que a gente reclama? Não é porque a gente não quer que exista igreja. A gente quer que a igreja seja igreja. Quando a gente reclama de comunidades locais, a gente está reclamando dessa comunidade local não estar sendo igreja. Então a queixa, a gritaria é essa comunidade local que pôs uma placa na frente do prédio, né, na frente do lugar do templo, daquele lugar que eles consideraram sagrado. Essa comunidade local às vezes não está sendo a eclesia, os chamados para fora. Então tem que ter igreja, né? É impossível, vai sempre ter igreja até o momento que se estabeleceu que Jesus voltar. E assim, não dá para viver sem igreja. Não dá para viver sem igreja. E já que nós falamos qual é o papel da igreja, e qual é o papel da política na sociedade? Então, a política está aí. Ela existe desde o primeiro homem primitivo encontrou o segundo homem primitivo, começou a acontecer política. Então a política é essa tensão de dar respostas, de atender anseios, necessidades, algumas necessidades legítimas, outras menos legítimas e algumas até espúrias. Então a política é essa negociação, o ver o quanto que a gente leva, o quanto tem que dar, é a busca por espaço, conquista de espaço, né? Em alguns casos é tirar o espaço dos outros. Então, ora a política pode ser legítima, né? Ora a política deixa de ser, e aí que a gente também reclama, né? De tal forma que ela existe em seres com mínimo de inteligência. Mamíferos com mínimo de seres com mínimo de inteligência que vivem com relações sociais, a política vai existir. Então é impossível a gente não viver. Viver fora ou não ter política. Claro que a gente sempre vai perguntar que tipo de política que a gente está falando, né? Se você pensa do modo genérico a política, que são as relações sociais, bom, isso aí existe. Mas se você pensa na política do tipo troca de favores que desconsideram a vontade, o bem-estar da comunidade, das maiorias e das minorias também, bom, aí a gente começa a ter problema. Aí a gente começa a ver que esse é um papel muito sujo, que a gente não quer ter por perto. Então essa política está aí
gostando a gente ou não, ela existe. Ok, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com o nosso segundo bloco. Não saia daí. Estamos de volta com o nosso segundo bloco e já vamos para a terceira pergunta. Na sua opinião, Paulo, é válido a participação de cristão nas manifestações de rua? Eu pergunto isso porque nas últimas manifestações que nós tivemos, no Facebook, internet, cristãos convocando outros cristãos para ir para a rua, porque nós tínhamos que mostrar exercer a nossa cidadania cristã, enfim. Até que ponto isso é certo, errado? Não sei. Qual é a sua opinião em relação a isso? Eu acredito que hoje a própria concepção de rua ela precisa ser repensada. Quando você vai para uma rede social e você se expõe, quando você vai para o meio de comunicação, quando tem irmãos, pastores aí que compram a preço vultuoso, horário de televisão, horário de grade de televisão, e se põe um rosto, não tem nada mais na rua do que isso. Então, assim, a gente já está na rua. Se a gente tem um Facebook, se a gente tem um Twitter, se a gente está aqui gravando um programa, uma segunda de primeira, e a gente está entrando, a gente já está fazendo muito mais do que está na rua. Então, a gente já está na rua. Então, a gente já está sendo visto. No mundo virtual, a gente já está alcançando muito mais pessoas do que está numa avenida, do que está numa rua. Agora, claro, a questão toda não é a ocupação do espaço. Duas questões que precisam ser vistas assim, é como que você faz essa ocupação, tá? Como que é feito isso. Porque cristão ele é um sujeito social como os outros, né? Ele não deixou de ser ele não saiu do mundo. Jesus nem nunca pediu que a gente saísse do mundo, apenas que a gente se afastasse do mal. De tal forma que a gente não saiu do mundo e está na rua, está no mundo. Então a gente vai estar lá, onde se decidem as coisas, a gente vai estar às vezes fechando a rua para abrir caminhos, né? Então isso é possível. Agora, o que é interessante, as perguntas que a gente faz é como que a gente faz essa ocupação, é como que a gente está na rua, né? A gente a gente participa de movimentos que fazem bem para a sociedade, nunca que fazem mal para a sociedade. Então, por isso que a gente está na rua.
e também perguntar a motivação pelo qual a gente está indo para a rua. Se a gente sabe exatamente por que a gente está indo para a rua. É importante que se diga em todo... Sempre foi assim, agora continua do mesmo jeito. Sempre você tem alguém que lidera, que chama para ir para a rua. Né? Isso é desde o tempo que caiu a Bastilha, alguém chamou o povo para derrubar a Bastilha lá na Revolução Francesa. Né? E você tem um segmento que ia se beneficiar com aquilo. Hoje, quando a gente vai para a rua, tem um segmento que vai se beneficiar. Né? Tem alguém que vai se beneficiar ou que vai beneficiar alguém. Então a gente precisa saber quem é que vai ser beneficiado com a nossa ida para a rua, quem que ganha, quem que perde, no que nós ganhamos, sabe? Fazer essas contas, esses orçamentos, colocar na ponta do lápis para saber. Claro que é a nossa reputação. Quando é um cristão que está indo para a rua, ele está colocando o nome dele, associando o nome da igreja dele, associando ele, associando a credibilidade que ele tem para estar lá na rua. Então a pergunta é assim, o quanto que isso é válido, isso tá às vezes não nos beneficia, mas beneficia alguém que está precisando, que é o mais vulnerável na sociedade. Que essa é a grande diferença, às vezes, do cristão que participa de um movimento para outros cidadãos. É que a gente sempre vai pensar primeiro naqueles mais vulneráveis. Então, assim, claro, estar na rua já existe, mesmo que se você já está em rede social, você já está na rua. Então, estar na rua é legítimo em qualquer situação, seja o governo que for, seja da cor ideológica que tiver, estar na rua sempre é democrático e ninguém pode ser privado disso. Agora, claro, isso pode ser, é sempre cidadão. Às vezes é inteligente e às vezes não. Ok. Seguindo nessa mesma linha, nós temos alguns cristãos que exercem cargos políticos, né, em várias esferas. Você acredita que, por ser cristão, eles devem legislar apenas para a massa evangélica ou ele deve legislar para a sociedade em geral? Então, o que acontece? Essa é uma pergunta, parece que é uma pergunta fácil de responder, mas não é. A princípio, o que a gente é tentado a dizer, assim, do ponto de vista da ética? A gente vai pensar assim, olha, você tem um mandato, então você legisla, do ponto de vista de um dos poderes, que eu estou pensando do legislativo. Porque o executivo, quem está no executivo, governa para todo mundo, inclusive para quem não votou nele. Isso é um fato que precisa ser dito. Então, um evangélico que exerce o poder executivo, que não são muitos, a maioria, pouquíssimos evangélicos exerceram o poder executivo no Brasil, né? Estou tentando lembrar um, e aí quem que eu lembro? Não lembro de nenhum específico agora. Mas quando ele está no executivo, ele governa para todos. O executivo é aquele que serve a todos. Quando ele está no legislativo, bem, aí é mais difícil de responder. Por quê? Porque o legislativo, quem exerce essa casa, né, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, a casa, o Senado Federal, quem está lá está legislando para um segmento que votou nele. Então ele sempre, porque ele vai ter que voltar para prestar conta. Então essa não é uma pergunta que somente o legislador tem que responder, mas a própria comunidade quando vota nele. Então, quando ele é eleito pelo voto da igreja, ele vai ter que voltar de 4 em 4, todo ano, né? Se ele reconhecer, ele vai ter que voltar e prestar conta para a igreja. Qual é a grande questão? Quando ele já é eleito pela igreja, você já está fechado a questão ali, como que vai ser a legislação dele. Você não espera muito de um político que recebe voto de igreja. Quer dizer, a menos que, e aí de novo a gente está falando em tese, algo que a gente espera ver na nossa sociedade, mas que hoje não é comum. A menos que a igreja tenha uma visão social, que seja politizada, entenda como é que funciona, entenda todas as necessidades do país, da cidade, e a igreja seja uma igreja assim, vamos usar uma expressão bem própria da sociologia, que não é comum dentro da igreja, que a igreja seja uma igreja engajada. Quando uma igreja engajada elege um representante, majoritariamente um representante, e quando essa eleição é espontânea, ela não obedece um voto de cabresto, que a gente chama voto de cajado, mas quando a igreja faz isso, esse sujeito, ao responder para a igreja, ele está respondendo a partir de iniciativas que sejam em favor das pessoas mais vulneráveis. Esse é um fato. Claro que é isso que a gente espera. A gente espera que a igreja, quando escolher, primeiro, nunca seja induzida. Isso que não pode acontecer. A igreja não pode ser induzida. Isso não pode, do ponto de vista ético,
Não pode. É pecado, não pode ser assim. A gente não pode usar o poder temporal para se beneficiar. A gente está aqui, a igreja ela é serva, né? Isso do ponto de vista eleitoral, é crime eleitoral. Você não pode induzir a igreja, não pode usar púlpito para isso. Você não pode distribuir santinho ali dentro, né? A 50 metros, você tem toda uma legislação que fala sobre isso. De tal forma assim, que não se pode usar a política desse jeito, né? E aí cabe-se, e aí a gente precisa pensar, os nossos políticos, os nossos representantes, eles precisam sempre pensar e sempre colocar na frente o interesse da sociedade. E às vezes o interesse de algumas denominações, de algumas igrejas locais, vão se chocar com o interesse da sociedade. E aí isso é antiético, isso é pecaminoso e em alguns casos pode ser criminoso. Muito bem, pena que nosso tempo ele é curto, poderíamos falar muito mais sobre esse assunto. Não saia daí, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos para o terceiro e último bloco. A HD Pro Video é uma produtora de fotos e vídeos na vanguarda do que há de mais moderno no mundo de produção de fotos e vídeos para a sua empresa. Fazemos produção de vídeos institucionais, videoclipes, vídeos de palestras, videoaulas, vídeos comerciais, fotos de eventos empresariais, fotos de promoções, enfim, somos uma empresa especializada em demonstrar sob os mais diversos ângulos o potencial de seus produtos ou serviços. Entre em contato conosco e teremos o máximo prazer em atendê-lo, produzir o seu sucesso e demonstrar que sua empresa pode gerir muito mais negócios. Nosso site www.hdprovideo.com.br, telefone 11 2305 6537 ou celular 11 98432 7279. Estamos aguardando sua ligação. Ok, estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do nosso programa. E depois de ouvir sobre o papel da igreja, o papel da política, sobre a participação dos cristãos em manifestações, sobre a questão dos candidatos que são cristãos e que deveriam ou não fazer a sua legislatura por um determinado núcleo de pessoas. Depois de ouvir tudo isso, Paulo, é possível que essa relação igreja e política seja uma relação saudável? Bem, primeiro que a relação ela já existe. Então alguém poderia dizer assim, a resposta que alguém vai dar é assim, não, olha, é impossível, né? Se eu dissesse é impossível, então a gente vai sair e não vai ter. Não, isso não é... A relação ela existe. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente tem que tornar essa relação saudável, porque vai existir, a igreja vai estar sempre envolvida, a política vai estar em volta dela, política externa, exterior, você tem política dentro da igreja, né? Isso é fatal, isso existe, e aí, claro,
o que a gente vai fazer? Se tem a política dentro da igreja, você tem a política em volta, e a política está sempre cercando a igreja, se envolvendo, e a igreja está tentando sobreviver nesse contexto. E a política dentro da igreja acontecendo ali, né? E em alguns casos extremos, a política de dentro da igreja está articulada com a política de fora da igreja, que aí você maneteia a igreja. Bom, considerando essas possibilidades, você vai ter que pensar numa relação com um mínimo de saúde da igreja com a política. Isso vai ter que existir. A gente não tem escolha. A gente não fazer nada é deixar ter uma relação cada vez mais doente. Dizer, olha, eu não vou me envolver, não quero falar sobre esse assunto, minha igreja não vai participar disso, a gente não vai tocar nesse assunto, a gente vai falar só da escatologia, a gente vai preparar a igreja para quando o anticristo vier a gente não está mais aqui, nós vamos deixar todo mundo aqui morrendo, é um problema deles. Quando a gente traz a doutrina e ensina a igreja desse jeito, a gente está piorando a nossa situação. A gente está deixando a igreja mais vulnerável às políticas internas dela, às políticas externas, e a igreja vai cada vez mais sendo manobrada. Porque a partir do medo, você também está trabalhando o medo, quando você pensa, né, nessa escatologia do eu tô fora, não tem nada a ver com isso, você está mantendo uma comunidade intimidada, e uma comunidade intimidada é a comunidade mais frágil do ponto de vista político. Gente com medo é facilmente manobrada, é facilmente manipulada. Né? Todas as ditaduras, todas as tiranias que aconteceram no mundo sempre acontecem porque a sociedade se sente com medo. Então, quando alguém quer manipular um grupo social, ele insere o medo, ele trabalha a partir do medo. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente não pode trabalhar assim. Nós vamos ter que ter uma relação com o mínimo de saúde. E o que é essa relação com o mínimo de saúde? Bom, primeiro, os nossos líderes, os pastores, as pessoas que são os formadores de opinião, que têm um papel fundamental, eles precisam se informar. Eu ia dizer assim, eles precisam se politizar, mas se politizar é um processo longo, gradual. Essa nossa geração de pastores talvez não consigam, e a gente também não pode cobrar eles, porque antes deles ninguém ensinou. Né? Mas assim, o mínimo que se pode fazer é ter um pouco de informação, é saber o que está acontecendo. Então, isso para começar, para iniciar qualquer tipo de relação. Nossa liderança precisa ter um pouquinho mais de informação, coisa que às vezes parece não ter. Depois, a gente precisa olhar para a igreja e saber que ela não é nossa. A gente precisa, de novo, pensar qual é o papel dela. Né? Aí nós, líderes, né? Tanto os líderes formais, quem são os líderes formais? São os pastores, né, que são o chamado clero, né? A gente precisa tomar esse cuidado de entender que ela não é nossa, que a gente não pode levar vantagem. Quanto os líderes informais. Quem são os líderes informais? Aqueles que não são do clero, mas que são formadores de opinião, que têm o recurso financeiro às vezes, que participam das decisões. Nós precisamos estar informados. A gente precisa estar informado. E a gente precisa, assim, sempre, e aí também já tem a ver com a espiritualidade, a gente precisa também olhar as nossas motivações, o que a gente pretende. Né? Para que a gente não use, não jogue a igreja, não negocie a igreja, não negocie as pessoas que estão ali dentro. A gente não tem esse direito, a gente precisa ter consciência disso, que isso é um pecado. Nós, eles precisamos saber que a gente não tem direito de negociar a igreja para levar vantagem do ponto de vista político. Não pode. O crente, o cristão que está ali, ele precisa saber, ele precisa também estar informado, ter um mínimo de crítica, de autocrítica. Ele precisa saber que existem comunidades que têm uma relação muito, muito perniciosa, muito carnal com a política, muito pecaminosa com a política. Aí o crente, o cristão, precisa saber, olha, aqui não serve para mim. Aí vale aquela, sai dele, povo meu. Aí você não, né, você vai ter que pedir licença, essa é a francesa. Não dá para você ficar nesse tipo de comunidade. Não, você não pode ficar com pena. Não pode tentar também reformar a sinagoga de Cafarnaum. Jesus nunca reformou a sinagoga. E a gente às vezes quer fazer o que Jesus não fez, quer reformar a igreja local. Não dá. Se a igreja, a comunidade local não quer, a gente, o cristão, precisa também ser um pouquinho mais seletivo. Só, olha, essa comunidade não serve porque tem uma relação perniciosa com a política. Então, ó, o mínimo que a gente precisa ter é informação. E informação, de novo. E aí, mais um segundo passo. Preciso estar informado. Eu deveria me politizar, mas politizar demora um pouquinho. Mas enquanto eu não me politizo, eu estou informado. E aí
A segunda questão, bom, saber que politizar não é só assinar jornal, não é só assinar revista. É você pegar vários pontos de vista. Vários pontos de vista. Principalmente aqueles pontos de vista que partem de fontes que a gente já torce o nariz de imediato. Então a gente precisa começar a ouvir o contraditório. Ouvir gente que pensa diferente de nós. E o melhor lugar para a gente ouvir gente que pensa diferente de nós cristãos é fora da igreja. Muito bem. Pena que o nosso tempo ele acabou. Poderíamos ficar aqui falando mais sobre essa relação igreja-política. Muito obrigado, Paulo, porque você atendeu o nosso convite. E eu queria passar às suas mãos o nosso presente, que é a nossa lembrança do programa, né? Todo mundo quer essa caneca. Daqui a pouco nós vamos ter que abrir uma fábrica de canecas, porque todo mundo quer ter essa caneca em casa, mas isso é bom. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por você veio aqui, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. E a você, tenha todos uma boa semana e te espero na próxima segunda-feira, às 22 horas. Um grande abraço. Tchau.